vamos ver aqui, pensamento cristão sobre Estado. Lembra lá no início que vimos a palavra que Jesus disse, dá a César o que é de César. Eu falei que ali era o Estado, mas que depois ia explicar que ali era um representante do Estado, ou seja, um governo também. E ele separou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mostrando também obediência ao Estado. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 13 justamente isso. Vou ler aqui rapidamente para a gente chegar à conclusão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Então veja que ele está falando que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Quando você ouve essa palavra, você fala, mas poxa, e aquele político ladrão, né, que fala, aquele político ladrão, né, corrupto, isso ou aquilo, como que diz que vem de Deus? Veja, vem de Deus significa que essa forma de administração vem de Deus, ou seja, Deus aprova essa forma de organização. Por quê? Porque Deus não é Deus de desordem, ele organiza. Quando Moisés, por exemplo, estava conduzindo como líder, como governo Israel, Deus providenciou rapidamente os 10 mandamentos. E depois foi se estendendo a aliança e os seus mandamentos para organizar o povo. Constituiu reis e por aí vai. Então isso vem de Deus. Deus, ele quer que seja dessa forma. Não significa que o político que é corrupto, que é isso, que é aquilo, tem aprovação de Deus. Não significa isso. Está falando que a forma governamental vem de Deus. Deus quer que faça isso. Mas as suas obras serão julgadas. Isso vem de Deus. Isso que vem de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Veja que as autoridades foram por ele estabelecidas, segue no mesmo pensamento. No mesmo pensamento. Não significa que Deus pegou ali e plantou aquela pessoa, mas estabelecida na sua aprovação. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Olha a gravidade disso. Eu sou um anarquista, eu não vou seguir as leis, eu não vou seguir, não vou obedecer às leis, tal. Quem se rebela se coloca contra o que Deus instituiu, o que Deus quer. E aqueles que assim procedem traz condenação sobre si mesmos, ou seja, não tem a aprovação de Deus. Não tem. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Quem, por exemplo, furta, né, ou rouba, ou comete um assassinato, ou faz isso, ou faz aquilo, lógico que vai temer a autoridade. Você quer viver livre, continuando lendo, do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Aí diz mais. Pois é serva de Deus, aí que está falando da autoridade, que é serva de Deus, para o seu bem. Aqui a gente vê um ofício de uma autoridade, um ofício de uma autoridade. Veja, se é algo que Deus ele quer que seja estabelecido, a forma governamental, dando a essas pessoas a permissão de elas exercerem o governo, Deus está falando aqui que elas façam bem. Então veja, por isso que ela é ministro de Deus, porque ela tem no seu cargo o peso de fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não se deixar seduzir pela corrupção, não se deixar se levar pelo poder, não ser ganancioso, mas administrar a coisa pública de maneira correta.
e fazendo isso em obediência às leis e para o povo, como ele foi instituído ali, agora tem essa missão, ele é um ministro de Deus. Esse é o sentido da palavra. Então é para ser. Mas e se a autoridade não está sendo? Como eu falei, o entendimento aqui é que as obras de cada um será pesado no dia do julgamento. Então, se ele não está sendo, é a mesma coisa. Eu sou vocacionado para ser pastor. Qual é o meu ofício de pastor? Cuidar da igreja de Cristo. Alimentar com a palavra, cuidar da ovelha e fazer isso e aquilo. Mas se na instituição eu também entro em corrupção, cresço o olho no lado financeiro, faço isso, faço aquilo, tal, as minhas obras são uma coisa. Não tem aquela passagem que diz: muitos me chegarão naquele dia e dirão: Senhor, mas não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, pessoas foram curadas, isso, aquilo, tal. Ele vai falar: nunca vos conheci. E mesmo assim estavam exercendo ali o seu ofício. Por quê? Porque as suas obras pesaram. Não condiz com o que é ser ministro de Deus. E quando se fala em ministro de Deus, não significa só pastor, o sacerdócio. Não é. É aquele que ministra as coisas de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Se eu sou um empregado e na empresa qual eu trabalho, eu faço a vontade de Deus, eu sou um ministro de Deus lá dentro. Se eu sou um bom pai, um bom chefe de família, como homem, como autoridade no meu lar, eu sou ministro de Deus na minha família. Se eu exerço a função de pastor de forma correta, justa, eu sou um ministro de Deus na minha função pastoral. Assim também é a classe política, os governantes. E aí diz mais: portanto, é necessário que sejamos submissos, daqui, né, às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso que também, aqui vem agora a relação, né, do Estado, das instituições estatais ali, né, o Estado em si e suas instituições, os seus governadores. Aqui vem: por isso que também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, ou seja, nesse sentido, né, de administrar para fazer o bem, ele recolhe o imposto, e qual que é a função? É enfiar no bolso? Não, é administrar o imposto. Por exemplo, a gente paga IPTU. Para que serve o IPTU? Para administrar ali a região ali do seu imóvel. Para que serve isso? Para que serve? Então tem os impostos para quê? Cada um para sua finalidade. Por isso que nós pagamos e por isso que ele está a serviço de Deus, ou seja, ele tem que ter a consciência de ser honesto. Sempre dedicadas a esse trabalho. Aí diz: dei a cada um o que lhe é devido. Dê a César o que é de César. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Então, essa que nós estamos vendo aqui, essa pincelada da relação entre o Estado e a Igreja. O Estado em nosso país, ele é laico, ele não interfere. A Bíblia diz que nós, como Igreja, não devemos nos rebelar contra o Estado e o seu governo. Então, qual que é a relação? Podemos resumir que, desde os primórdios, existiram relações entre a Igreja e o Estado. Hora de paz, hora de guerra. Atualmente, as relações entre esses dois atores da sociedade são harmônicas. E é assim que devemos prosseguir.